Eu também. Já coloquei aqui para gravar nossa reunião. Vou deixar salva, tá, gente? Depois eu vou pedir para o pessoal da RH subir esse vídeo lá para o YouTube da faculdade. E aí, quem quiser revisar alguma coisa que possa ter ficado, né, faltando, ou para relembrar alguma coisa, aí pode estar acessando novamente, tá bom? Como eu falei com vocês, né, a gente segue com a nossa segunda parte desse mini curso hoje. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu fechar aqui. Compartilhar. Quando aparecer na tela de vocês, me sinalizam, tá? Substituir. Sim, como eu estava falando, né, a gente segue com a segunda parte. Hoje vamos trabalhar todo o conteúdo sobre a legislação, para vocês entenderem, né, que nada que a gente faz, nada que a gente executa é sem uma norma, sem uma resolução, sem um documento oficial. E esses documentos, eles são geralmente produzidos, né, elaborados e compartilhados, revisados pelos membros do COFEM, que os membros do COFEM todos são enfermeiros, né? A gente tem o concurso para seleção, né, trabalhar tanto no Conselho Federal quanto no Conselho Regional, e um dos critérios para aprovação é ser enfermeiro, né? Então, quem tiver aí o desejo de atuar, né, no Corem ou COFEM, pode participar também, tá? Então, a gente fez essa revisão, né, das bases teóricas e paramos na teoria das necessidades humanas básicas, né? Entendemos que para o processo da sistematização ele acontecer, a gente precisa embasar o nosso estudo, né? E embasar essa aplicação em uma teoria, né? Seja lá qual for a teoria escolhida pelo enfermeiro, é necessário que essa sistematização aconteça baseada em uma teoria, para assim acontecer todos os outros processos, tá? Então, hoje a gente segue com a aula 2, né, que vai falar sobre a legislação, os preceitos éticos e os preceitos legais sobre a sistematização, tá? Então, para iniciar, a gente começa... Opa, pulou aqui. A gente começa, né, definindo aqui o que vem a ser o processo de enfermagem, tá? Falamos que para ela acontecer, ela tem que embasar em uma teoria, né? E a teoria, para dar seguimento a essa implantação, tem que ser utilizada uma metodologia da enfermagem, e a metodologia que a gente utiliza é justamente o processo de enfermagem, tá? Então, o que é esse processo? Ele é um método, utilizado para se implantar na prática profissional. Isso aqui a gente já está tirando do papel e já levando para a prática, tá? Uma teoria de enfermagem seguida de um método científico. Ontem também falamos, né, que a enfermagem ela tem o seu positivismo, né, porque ela também faz parte de uma ciência que é uma ciência própria, que é a ciência do cuidado, né, que diverge da ciência médica, que é uma ciência curativista, né? Tem um foco na doença e a gente tem um foco na pessoa. Então, conseguimos diferenciar aí. E aí, esse autor aqui, tá? Jesus 2002, essa referência foi retirada desse livro que eu apresentei a vocês ontem, né? Que é um manual, na verdade, é um guia prático da SAI. E ele diz o seguinte, ele relata, né? Que esses estudos, eles foram descritos pela primeira vez, essas teorias, né, de enfermagem, denominado processo, que é o método, né, a partir de 1929. Então, de 1929 e após 1945, os estudos, né, eles resultaram em planos de cuidados, tá? Porém, não houve sucesso na execução desses planos.
Então, esses planos, quando passaram de 1945, eles foram meio que fracassando, né? E quando chegou em 1955 até 1960, praticamente esse processo de enfermagem ele foi abolido, ele foi abandonado, né? Então, entendia-se que, ao ser colocado em prática, muitas vezes isso visava apenas uma harmonia ali na realização do trabalho, daquela assistência, mais voltado para a equipe e não voltada para o cuidado com a pessoa, né? Então, assim, agilizava o trabalho entre a equipe de enfermagem, porém não agilizava o trabalho entre o enfermeiro e o paciente, né? O cliente. Então, por conta disso, né, esses estudos aí, eles foram abandonados em 1955 a 1960, tá? Então, aqui eu trouxe também algumas datas, né, importantes, porque a SAI, ela, logo que foi, né, discutido o processo de enfermagem, ela não era trabalhada nas 5 etapas, né, como nós falamos, e vamos repetir hoje. Então, esse processo, né, esse termo processo, ele foi mencionado pela primeira vez, né, por Lídia. Então, em 1955 já se tinha esse conceito, né, desse termo relacionado ao processo. Em 1951, então só 6 anos depois, ó, que o processo de enfermagem ele é descrito como proposta para melhorar, né, o cuidado do enfermeiro e do cliente. Lembra que eu falei cá atrás, ó, que ele fracassou de 1955 até 1960, porque esse cuidado, né, essa harmonia dessa prestação do cuidado, ela melhorava apenas o contato e a eficiência e a eficácia entre a equipe, mas não o cuidado do cliente, né, prestado pelo enfermeiro. Então, só em 61 que esse processo ele foi descrito, né, como proposta para melhorar essa interação entre o cuidado do enfermeiro para a pessoa, né, para o paciente, para o cliente, tá? Então, durante esse período ele foi abolido aí. E aí, o que é que acontece? Em 1967, houve a descrição de um processo, né, executado para esse cuidado do enfermeiro cliente e foi descrito em 4 fases, tá? Eu coloquei aqui, ó. Primeira coisa foi o histórico, né, que ele era fundamental aí para que esse processo do cuidado, né, ele fosse colocado em evidência, tá? Então, começou com o histórico. O que é o histórico? O histórico é o momento em que o enfermeiro, ele pega toda a história, né, que está comprometendo a saúde daquele cliente para poder gerar um planejamento da ação que ele vai executar, ó, a implementação, e depois que ele executar, ele vai ter que avaliar. Então, esse processo era descrito em 4 partes, né? Que era a história, né, ou o histórico, o planejamento, a implementação e a avaliação, tá? Então, inicialmente, só se trabalhava esses quatro etapas, né, como a gente chama, ou componentes ou fases, tá, do processo de enfermagem. Então, o que que acontece, ó? Esse processo, gente, que a gente chama de processo de enfermagem, ele fornece, né, uma estrutura para a tomada de decisão durante a assistência de enfermagem, tornando mais científica e menos intuitiva. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Se eu tenho uma metodologia que ela é embasada, né, como nós falamos ontem, em uma teoria, tá? Uma metodologia científica que é embasada em uma teoria, tudo nos leva a crer de que toda a prestação de cuidado que a gente vai ofertar, que a gente vai direcionar aquele paciente, vai ser pautada em métodos científicos que foram, né, colocados lá em uma situação hipotética, foi realizado e foi comprovado de que, ó, funciona, beleza. Então, a gente tem a base científica dizendo isso aqui funciona. Dessa forma, a gente deixa de fazer um trabalho por intuição, por dedução, por teste para ver se dá certo ou não, porque isso foi testado anteriormente e cientificamente foi comprovado, tá? E esse processo, ele diz isso, né? Aqui eu botei essa imagem para poder ilustrar.
né? Aqui tem imagem de uma pessoa, né? E no seu pensamento aqui, nuvens carregadas com relâmpagos e chuvas, né? Porém, trabalhando um processo de cuidado com o outro, a nuvem ela pode até permanecer, né? Porque a gente sabe que nenhum problema ele é abolido da noite para o dia. Isso precisa ser trabalhado de forma muito intensa, né? Para poder gerar um resultado positivo, tá? Isso não só relacionado a uma situação patológica do paciente, mas também uma situação social, emocional, tá? Então, a nuvem a gente vê nessa segunda imagem que permanece, né? Mas em vez de trovões aqui, de raios, a gente já tem um solzinho brilhando. Por que um solzinho brilhando? Porque eu relacionei aqui, né, com essa fala de que esse processo de enfermagem nos dá a segurança de que a gente, né, enquanto enfermeiro, podemos colocar em evidência algo que é científico, que funciona, que já foi testado. Dessa forma, a gente deixa de ser menos intuitivo, tá? Fazer por intuição. Então, a gente foca aí essa assistência justamente nesse cuidado, tá certo? Aqui, a gente fala, deixa eu abrir minha imagem aqui, que o nome está na frente. Aqui a gente fala, né, sobre as fases do processo de enfermagem. Lembra que eu falei anteriormente, né, que esses componentes, essas etapas eram trabalhadas apenas em 4 fases, que era o histórico, o planejamento, a implementação e a avaliação. Porém, com o processo, né, firmado cientificamente, isso precisou ser modificado, precisou ser complementado, como qualquer uma outra situação de saúde, né? Ou de gestão de serviço. Então, a gente pega algo que já está pronto e melhora para poder ter um resultado mais efetivo, tá? Então, aqui o processo de enfermagem, ele passou a contar com 5 fases, ou 5 etapas, ou 5 componentes, tá? Isso daqui, gente, é questão de concurso, certo? Qualquer concurso que vocês forem fazer para enfermagem, vocês vão sim se deparar com alguma pergunta sobre a sistematização da assistência de enfermagem ou processo de enfermagem, tá? Então, a gente começa aqui falando da fase 1, tá? Que é a parte de investigação. A investigação, ela está atrelada, ela está direcionada ao histórico, né? Como eu falei com vocês. A gente, para executar algo em um paciente, antes a gente precisa somar tudo o que aconteceu com aquele paciente para a gente deduzir o que é que a gente vai colocar no planejamento, né? Então, primeira coisa, a gente vai ter aqui a investigação, tá? Então, essa investigação, a gente vai fazer todo o levantamento, né, coletar o histórico, fazer exame físico, coletar tudo que o paciente apresenta, ou a comunidade, se eu quero trabalhar em uma comunidade, tá certo? Porque o processo, ele pode ser aplicado em vários ambientes, como a gente viu, tá? E isso a resolução vai mostrar pra gente que pode sim. Então, primeira coisa que a gente vai colocar vai ser a investigação, tá? Coletou todos os dados, a gente vai investigar a fundo tudo que a gente tiver de base aí, ó, para poder avançar, tá? Coletei todas as informações, peguei o histórico do meu paciente ou da minha comunidade, a gente vai para o passo 2, tá? O passo 2, a gente tem aqui o diagnóstico de enfermagem. Mas, Milene, você me disse que enfermagem não dá diagnóstico, que enfermagem, ela é uma ciência que ela é voltada para o cuidado, né, com foco na pessoa. Eu estou falando aqui de diagnóstico de enfermagem, tá? Eu não estou falando aqui diagnóstico de patologia, diagnóstico médico, tá? Existe uma diferença. Diagnóstico de enfermagem é uma coisa, tá? E diagnóstico médico é outra coisa. Então, passei da fase 2, né? Que é o diagnóstico. Eu vou para o planejamento. Eu já coletei os dados do meu paciente ou da minha comunidade. Eu já tracei o diagnóstico de enfermagem, tá? E aí eu vou planejar a ação que eu quero colocar em prática para que aquela comunidade ou aquele paciente tenha uma evolução do seu quadro, tá certo? Então, a gente vai para o passo 3. No passo 4, planejei todas as ações, eu preciso colocar isso em evidência, eu preciso colocar isso em prática, tá?
para saber se ele vai funcionar ou não, que a gente chama aqui, né, de implantação da assistência de enfermagem. Essa assistência, a gente chama atenção porque ela é executada muitas vezes por toda a equipe, tá? Não só pelo enfermeiro. Então, ela é executada por toda a equipe, auxiliares, técnicos, tá? E enfermeiro. O que é privativo do enfermeiro, ele vai fazer. Isso a gente vai conhecer lá no nosso Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, tá? E aí, depois que eu coloco esse planejamento, né, e essas ações em prática, eu preciso avaliar, porque nenhum planejamento, ele é tão efetivo se a gente não avaliar se ele teve, né, questões positivas ou negativas. Se teve positiva, ótimo, perfeito. Mas se o meu planejamento e a minha implementação, ela foi negativa, eu preciso rever onde é que está a minha falha, eu preciso rever onde foi que não tive sucesso, né, para poder replanejar e redirecionar um outro tipo de ação, para que esse resultado ele seja positivo. Lembra que ontem a gente deu exemplo, quando falamos dos níveis, né, que a gente deu exemplo do paciente que estava com a região sacral hiperemiada e que era necessário fazer um plano de ação imediato, senão poderia agravar a saúde dele? Então, se eu fiz vamos pegar esse exemplo, se eu fiz esse planejamento e coloquei essa ação em prática e eu não avalio se meu paciente melhorou ou não, isso não me diz que meu sistema está correto, tá? Eu preciso pelo menos um resultado positivo ou negativo. Se for positivo, ótimo. A gente tende a colocar mais vezes em prática. Se for negativo, a gente vai rever onde é que estava a falha para a gente replanejar, tá? Então, aqui, gente, se vocês observarem, eu coloquei uma sequência lógica, tá? Investigação, diagnóstico, planejamento, a implementação da assistência e avaliação. E aqui eu chamo a atenção de vocês para nenhum tipo de sistematização da assistência de enfermagem, seja ela na pessoa, na comunidade, onde vocês quiserem aplicar. Nenhum processo de enfermagem, ela vai adiante se a gente deixar de trabalhar uma dessas fases, tá? A gente chama, né, essas fases de interdependentes, ou seja, uma depende da outra. Porém, eu não consigo pular. Por exemplo, começar aqui com a investigação, histórico de enfermagem, e já pular para o planejamento. Não. Eu primeiro tenho que fazer o diagnóstico de enfermagem para depois eu planejar a ação que eu quero fazer. Tá certo? Então, eu coloquei aqui, atenção, o processo de enfermagem são operacionalizados em etapas, tá? Fases ou componentes. Subsequentes, precisa seguir essa sequência aqui, não pode pular nenhuma fase, viu? E interrelacionadas, então, uma relaciona com a outra para a gente ter um resultado correto, ok? Então, aqui eu coloquei algumas leis, decretos, resoluções, decisões, né, que amparam que a gente tem autonomia, assim, de colocar isso em prática em qualquer ambiente que a gente esteja realizando a nossa prática profissional, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, né, que é a Lei 7.498 de 86, a gente tem a resolução do COFEN, que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. A gente tem a resolução COFEN, que é essa daqui que a gente vai dar um enfoque, que a gente vai trabalhar hoje, né? Que é a resolução COFEN 358 de 2009. Ela vai dispor sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implantação do processo de enfermagem. Então, aqui ela já me diz, ó, implantação do processo. O que é o processo? Aquelas 5 fases ou etapas que são interdependentes, tá? Que são subsequentes e interdependentes. Então, eu preciso seguir. A decisão do COREN, né? Se tratando do nosso estado, da Bahia, a gente tem aqui a decisão do COREN-BA, que dispõe que a SAI, ela pode acontecer, né? E ser implementada esse processo de enfermagem no estado da Bahia, tá? Então, cada estado tem o seu COREN, né? Responsável pelo estado. E cada um tem que direcionar e nortear os seus profissionais, né, daquele estado para poder ser regulamentado a trabalhar e colocar em prática, tá? Passei aqui sem querer. A gente tem aqui outra portaria, né, que fala sobre o Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar,
E a gente tem também a portaria da CESAB, tá? Que fala sobre a implantação na prática, né, da SAI, colocando em evidência a segurança desses pacientes, tá? Pela rede da CESAB. Então, assim, é a faca e o queijo na mão, mas as dificuldades, gente, são muitas, tá? E uma delas, eu digo isso porque eu tentei colocar em prática a SAI, né? Em um hospital em Jequié, e eu não consegui a única coisa que me impedia de colocar era o quadro de funcionários. Então, não adiantava eu fazer planejamento de ação, onde um técnico de enfermagem, ele tinha que acompanhar 4 pacientes, sendo que eu não tinha um técnico para 4 pacientes, eu tinha um técnico para 6. Então, o trabalho, ele teria que ser muito minucioso, né? E acabava que algumas práticas e planejamentos eram deixados de colocar em evidência porque eu não tinha profissional suficiente. Então, aí o plano vai e fracassa, porque a gente tem que seguir à risca, né, todo o contexto aí da implantação, do planejamento e da implantação, tá? Então, aqui, gente, entramos basicamente na resolução, né, a resolução COFEM 358 de 2009. Isso daqui é prova de concurso também, viu? Qual a resolução que normatiza, né, a implantação do processo de enfermagem através da sistematização da assistência de enfermagem? 358 de 2009, gabarito, tá? Essa resolução, ela revogou uma resolução antiga, que era a 272 de 2002. Esse livro que eu mostrei para vocês, ele traz até a resolução antiga, tá? Que ela me dizia o seguinte, ela me dizia que a SAI, ela era privativa do enfermeiro em todos os processos. A gente viu que o processo de enfermagem tem 5 etapas, não é? Então, ela dizia que era obrigado o profissional enfermeiro colocar em prática, em evidência, as 5 etapas. Só que a gente vê que não tem a condição do enfermeiro colocar todas as 5 etapas trabalhando de forma individualizada, tá? Então, isso foi modificado. E aqui, no artigo 1º, a gente vai ver, né, que ele modifica, e ele fala que o privativo do enfermeiro passa a ser, né, o histórico, e aí já a gente chega lá, para a gente não atropelar aqui. Então, a resolução, gente, do COFEM, o COFEM é o Conselho Federal de Enfermagem, é o federal, ele fiscaliza todos os conselhos regionais. Os conselhos regionais é do município, né, de cada estado, de cada estado. Cada estado tem a sua representação nos municípios, né? Aqui em Camaçari mesmo a gente tinha a central do Corém, que ficava ali no Monte Black, perto da linha do trem. Só que como a gente está na região metropolitana, muita gente achava muito mais viável ir para Salvador, né? Resolver em Salvador do que resolver aqui, até por falta de conhecimento. Então, assim, como mesmo tendo o apoio aqui, a demanda maior era Salvador, eles fecharam a sede daqui, tá? Aí, a mais próxima da gente é Salvador. Então, essa resolução, ela dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem e da outras províncias. Então, ela já me diz, eu consigo colocar em prática, eu consigo implementar, né, a SAI, tanto em um ambiente público e em um ambiente privado. E aí é outra questão, né, que a gente entra. A gente vê a escassez de profissionais, de materiais, né, mais intensificada no setor público do que no setor privado. Até porque no setor privado, não sei se vocês já tiveram, né, a experiência de ser atendido, e quando você assina a guia, ela detalha o valor, né, na nota, de cada item que você utilizou naquele atendimento. Então, até a bolinha de algodão, elas colocam lá um valor, né, referente a quantas bolinhas foi utilizada. Então, é assim que funciona o setor privado. Existe um controle muito mais fidedigno, muito mais correto, né, porque você paga por consumo, né, tudo que você precisa ali para
que a sua saúde seja restaurada, né? No público é a mesma coisa, porém, pela nossa ingenuidade de achar, né, que a gente não paga pelo serviço, por ser público, nos leva a entender que a gente não precisa prestar conta de bolinhas e bolinhas de algodão, como é no privado, né? Mas a gente sabe que a gente paga e paga muito caro, e o SUS é um dos melhores planos de saúde que existe no mundo, tá? Só digo isso a vocês, tem suas deficiências, tem, nunca vai deixar de existir. Por que nunca vai deixar de existir? Porque, né, os governantes, a gestão, é que trapaceia e coloca essa imagem errônea, né, no SUS. Mas o SUS, ele é um sistema que ele é muito visado e desejado por por outros países, tá? Aqui a gente passa um pouquinho para frente, já trabalhando, né, a resolução 358 de 2009, e ela traz aqui no seu primeiro artigo, né, no artigo 1º, falando sobre o processo de enfermagem, que ele deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, tá? Em todos os ambientes públicos ou privados que ocorra o cuidado, né, profissional de enfermagem. No seu parágrafo 1º, ele destaca, ele faz questão de enfatizar o seguinte: quando eu falo ambiente público e privado, eu não estou dizendo o hospital público e o hospital privado, não. Eu estou falando o ambiente. Lembra que quando a gente trabalhou os componentes da enfermagem, o ambiente era todos os arredores de prestação da assistência de cuidado que aquele paciente estava inserido. Então, esse ambiente, gente, o que é que ele fala? Ó, os ambientes de que trata o caput deste artigo refere-se a instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias e, deixa eu ver aqui que o nome está aqui na frente. Deixa eu passar aqui. Fábricas, entre outros, tá? Então, isso aqui já quebra o tabu de que SAI só se coloca em evidência no hospital, tá? Não é verdade. A gente pode, sim, colocar ela em evidência, em implementação, em todas essas áreas aqui, ó. Teve profissional de enfermagem? Teve. Ah, mas eu só vejo o técnico lá. Pode ter certeza que alguém assina como responsável daquele técnico. Ele tem um supervisor enfermeiro. Porque não existe o trabalho do técnico sem a supervisão do enfermeiro, tá? Então, com certeza aí vai ter um profissional enfermeiro que vai trabalhar, né, em cima dessa implementação e somar com toda a equipe para colocar essas ações em prática, tá? No seu artigo 2º, ele fala o seguinte, que o processo de enfermagem, ele organiza-se em 5 etapas, interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Isso daqui é outra prova de concurso, tá? Isso daqui é questão, cai muito em concurso. Aí você vai ver lá, o processo de enfermagem, ele se organiza em 5 etapas, que são interrelacionadas, não dependentes, né? Geralmente bem assim, e recorrentes ou subsequentes. Então, o gabarito é assim, tá? Etapas interrelacionada. Lembra que a gente falou que as 5 etapas não podemos pular, a gente tem que seguir certinho. Então, aqui, primeira parte, o que é que eu preciso? Realizar a coleta de dados de enfermagem, né? Ou o histórico de enfermagem. Lembra que eu falei? O histórico vai ser todo apanhado que o paciente ou a comunidade ela vai trazer para mim de informação, para que eu consiga fazer um diagnóstico, traçar o diagnóstico de enfermagem e planejar a ação que eu quero executar. Então, primeiro eu preciso coletar todos os dados, tá?
Então, ela é um processo deliberado, sistemático e contínuo. Por que contínuo? Porque se eu estiver trabalhando em uma comunidade, pode ser que hoje, né, quando eu fui fazer a coleta de dados, avaliar aquele ambiente, avaliar aquele cenário, eu não identifiquei, né, uma situação, um agravo de saúde, e na segunda visita, na segunda coleta, eu tenho identificado. Então, ela tem que ser sistemática e contínua, né? Porque a gente sabe que a questão de saúde, ela modifica a todo instante. Então, quando a gente fala desse histórico, não é só o que o paciente sente, tá, gente? Isso daí, quando a gente trabalha a pessoa, quando a gente trabalha em cima da pessoa. Mas quando a gente vai para dentro de uma fábrica, dentro de uma escola, em uma comunidade, que a gente pode sim implantar SAI também dentro de uma unidade de atenção básica e trabalhar com aquela comunidade, né? Então, tem comunidade que eu consigo fazer aí, ó, traçar, né, fazer a coleta a coleta de enfermagem dos dados e traçar um diagnóstico de enfermagem para aquela comunidade. Então, ela me diz se aquela comunidade ela está mais suscetível ao uso de drogas, se tem mais crianças expostas ali à violência, ao abuso sexual, se aquela comunidade ela tem um potencial muito grande para pessoas tabagistas e etilistas. Então, a gente consegue, sim, coletar esses dados e descrever essas situações, tá? Realizando aqui, ó, como auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informação sobre a pessoa, família ou coletividade, tá? A coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento, né, do processo saúde e doença. O que é um processo saúde e doença? Lembra que a gente falou sobre a teoria das necessidades humanas básicas de Maslow, que ela traz lá na base da pirâmide todo o processo fisiológico que organiza o funcionamento do indivíduo. Então, se eu estou com o meu processo biológico e fisiológico bom, sadio, tudo tende a aumentar a minha autorrealização, a seguir os outros passos até chegar na autorrealização mesmo, né? Que é no ápicezinho da pirâmide, tá? Mas se o meu fisiológico, o meu biológico não está bem, isso compromete o meu bem-estar e todos os outros fatores que envolvem relacionamentos, família, autoestima, tudo isso fica comprometido, tá? Então, esse processo de saúde e doença não é apenas a ausência de uma patologia, né? São todos os fatores que envolvem a alteração de saúde do indivíduo, né? Isso considerando o conceito amplo de saúde, né? Que não é apenas a ausência de doença, mas é o bem-estar físico, mental e psicossocial do indivíduo, tá certo? Então, a primeira coisa aqui do processo, né, que ele me disse que eu preciso colocar 5 etapas, é a coleta dos dados de enfermagem, tá? Coletei, eu vou para a segunda parte, tá? A segunda parte aí, a gente tem o diagnóstico de enfermagem. Amanhã, quando a gente entrar na parte da implantação, a gente vai trabalhar alguns exemplos para vocês entenderem bastante como é que a gente faz o diagnóstico de enfermagem, tá? Estudar toda a parte dos eixos. Eu tentei até escanear uma planilha que tem aqui nesse livro, que ela é bem interessante, né? Mas eu consegui uma coisa muito melhor, tá? E aí eu vou também estar compartilhando com vocês. Deixa eu voltar aqui. Então, na parte do diagnóstico de enfermagem, a gente tem o quê? O processo de interpretação e agrupamento dos dados que foi coletado lá na primeira etapa, ó. Coletei todos os dados, eu vou agrupar, interpretar, né? E culminar minha tomada de decisões sobre o conceito do diagnóstico de enfermagem que representam, com mais exatidão, né, as respostas da pessoa, da família, da coletividade humana, em um dado momento do processo saúde e doença, tá? E que constitui a base para a seleção das ações ou intervenção com as quais se objetiva alcançar os resultados, né, esperados. Então, assim, eu traço o meu diagnóstico, então eu já sei o que é que eu preciso trabalhar naquela comunidade. Eu diagnostiquei que aquela população que está ali
tem um quantitativo de crianças muito vulnerável ao assédio ou ao abuso sexual. Então, eu vou fazer um diagnóstico alto risco para, né, abuso ou violência sexual em crianças de 10 a 16 anos. Então, eu traço o meu diagnóstico de enfermagem, tá? Geralmente, o diagnóstico de enfermagem, a gente trabalha ele relacionando com algo, tá? Então, eu relaciono o que eu traço de diagnóstico com a situação. Então, por que eu estou dizendo que é um alto risco de abuso, né, sexual para crianças de 10 a 16 anos? Porque de 100 crianças daquela área, né, vamos supor que 70% seja menina. Então, 70% seja menina que está fora da escola, que tem pais que são usuários de drogas, são tabagistas, etilistas ou usuários de outros tipos de drogas aí. Então, a gente acaba deixando, né, essa atenção mais centrada a essas crianças que ficam mais vulneráveis naquela comunidade, tá? Quando a gente trabalha a pessoa, aí a gente volta para o exemplo que a gente deu ontem. A gente, na parte do diagnóstico de enfermagem, né, se tratando daquele paciente acamado, que estava com a região sacral hiperemiada, o diagnóstico a gente coloca, né, que a região sacral está hiperemiada. Eu não estou dizendo que o meu paciente está com a úlcera, tá? Eu estou dizendo que o meu paciente está com a região hiperemiada. Isso é um diagnóstico de enfermagem. Foi a avaliação que eu fiz, coletei e interpretei esses dados. Então, eu coloquei. E aí eu relaciono por que essa região está hiperemiada. Então, a região sacral está hiperemiada porque está relacionada com a posição, né, do paciente que está acamado, utilizando drogas vasoativas, enfim. Então, a gente relaciona com os fatores que envolvem aquela situação, tá? Então, aí a gente passa para o passo 2, que é o diagnóstico. Aqui, gente, eu coloquei... Eu ri tanto com essa imagem ontem, porque eu falei, eu vou pegar meu Nanda para poder mostrar também, né? Indicar o pessoal. Quando eu fui ver, o meu Nanda é de 2007, 2008. Então, a gente já tem um Nanda aqui de 2018, 2020. Então, ó, como eu tô ultrapassada, né? E aí, eu fui para a internet ver se eu conseguia fazer o pedido de um novo. E acabei adquirindo um exemplar online. Então, eu consegui baixar o PDF. Caso vocês tenham interesse, eu posso estar compartilhando com vocês também, tá? Que o diagnóstico de enfermagem da Nanda, que é esse livro aqui, é como se fosse um livro de cabeceira, né? De quem faz enfermagem. Acompanha muita gente. Então, esses 3 livros aqui, né? Que é o diagnóstico de enfermagem da Nanda, ele modifica a cada 2 anos, tá? Então, esse aqui é o atualizado, 2018, 2020. Aí, em 2020, ele vai e atualiza para mais 2 anos, tá? A gente tem aqui, né, o NIC e o NOC. O NIC, ele vai ser a classificação das intervenções de enfermagem, tá? E o NOC, ele vai ser a classificação dos relacionamentos da enfermagem. Ou seja, eu tenho uma patologia que ele é descrito, né, como diagnóstico de enfermagem. Eu tenho aqui a parte da intervenção que eu posso fazer. Então, o livro já me diz. Se no diagnóstico da Nanda ele me diz que a pele está hiperemiada, aqui no NIC ele já me diz qual intervenção eu preciso fazer para a pele hiperemiada. E no NOC ele já me diz quais os fatores a pele hiperemiada está relacionada. Então, eles são trabalhados, né, de forma aí somatória, tá? É um complementando o outro. Esses 2 aqui, eles não atualizam a cada 2 anos como o Nanda não, tá? Ele atualiza só por edição mesmo, quando quer modificar a edição mesmo, tá? E aí, a gente segue aqui, né, com a nossa resolução, com a resolução 358, que traz a 3ª etapa do processo de enfermagem, que é o planejamento de enfermagem, tá? Então, eu já coletei os dados, né? Já fiz o diagnóstico de enfermagem e agora eu vou traçar o meu planejamento. Eu vou planejar para tentar resolver aquela situação que eu encontrei, ok? Então, o planejamento de enfermagem é a determinação dos resultados que se espera alcançar,
foi o que eu falei com vocês. A gente vai colocar em evidência, a gente vai fazer um planejamento de algo que a gente quer que seja positivo. Mas se não for, a gente tem como refazer, tá? Eu sou da teoria que todo planejamento, até ele não ser finalizado, ele requer uma mudança, né? Então, a gente está o tempo todo aí tentando se reprogramar, dia após dia, né? Então, ninguém aqui é uma estátua para poder fazer um planejamento e seguir com aquele planejamento, mesmo dando errado. Não, mas eu planejo é isso. Tá dando errado, mas a pessoa é teimosa e vai até o final, né? Então, assim, se deu errado, no meio do processo, já reveja, tá? Já reveja onde é que você está falhando. E aí, tenta trabalhar de novo em cima aí, né, dessa falha, para a gente não repetir esses resultados aí com erros, ok? Então, determinação dos resultados que se espera alcançar, tá? Seja ele positivo ou não. Se não for positivo, a gente muda. Das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas, tá? Face a resposta da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, né? Identificadas na etapa do diagnóstico de enfermagem. Aí aqui eu trago outro exemplo de vivência para vocês. A gente tentou aplicar a SAI em uma família, né? Que tinha 4 pacientes, eram irmãos, 5 irmãos. 4 deles era esquizofrênico e um era usuário de droga, tá? Então, assim, os 4 que eram esquizofrênicos, 3 deles andavam na rua e um não saía de casa por nada. Então, eram filhos de uma senhora, não sei nem se ela é viva ainda hoje, mas a gente tentou implementar a SAI porque a gente queria promover uma qualidade de vida para aquela mãe idosa. Então, pensa aí, uma idosa cuidar de 5 pacientes com transtornos mentais, né? Porque, assim, a droga, querendo ou não, ela vai alterar também o estado psicológico e social do indivíduo, né? Então, o filho dela, que era usuário, às vezes demorava 2, 3 meses para poder retornar em casa, e quando retornava era em uma situação muito complicada, né? Muito triste para a mãe. E ela já tinha que dar conta dos 4 outros esquizofrênicos, 3 deles era de estar em rua, agora voltava para casa, e uma delas só ficava no quintal da casa. Então, era uma situação bem, bem triste. E assim, a gente tentou fazer, né, vários planejamentos para modificar essa realidade, né? E a gente, infelizmente, também não teve sucesso, a gente não conseguiu. Era bem complicado mesmo. Nas visitas que a gente ia, tinha um deles que a gente não podia nem gesticular algo que mostrasse para ele um ângulo oval ou circular, né? Que ele já um era muito obsessivo pela questão sexual, então a questão de brinco, uma argolinha pequenininha, ele já relacionava com algo sexual. A gente conversava gesticulando, se ele observasse que o dedo fechasse, ele já vinha com o dedo. Então era uma situação que era muito crítica, né? E mesmo com o uso das medicações que ela tentava fazer regularmente, às vezes fugia do horário por conta que 3 deles ficavam muito na rua e a que ficava em casa ficava muito isolada e agressiva no quintal, né, da casa. Então, era uma situação bem triste mesmo. Então, a gente tentou fazer essa ação, tentou implementar para modificar aqui, ó, essa resposta da família, mas a gente não conseguiu, né? Então, a família passou a ser acompanhada, na verdade, continuou, né, a ser acompanhada pela atenção básica, né, pelo posto que tinha no bairro deles. E a gente seguiu mais uma vez sem sucesso. Então, assim, é o que eu tento mostrar para vocês. Nem tudo que a gente planejar, né, a gente vai ter, resultados positivos, tá? Muitas vezes esses resultados vão ser negativos e você vai tentar processar outras informações, outras estratégias aí para compensar aquele fracasso, tá? Mas muitas vezes também não vai dar certo, mas a gente precisa se reinventar, ok? Então, isso aqui se tratando de uma situação também de saúde, né, específica, ao exemplo que a gente deu ontem, essa ação,
a gente tem que colocar em prática, e se for uma situação que comprometa muito a saúde, né, o estado de saúde do indivíduo, a gente precisa realizar logo, não é deixar para daqui meia hora nem mais tarde, não, tá? A questão mesmo que a gente falou, né, da hiperemia na região sacral, aqui eu já começo, ó, planejamento de ação. Massagem de conforto, mudança de decúbito em 2 horas, colchão piramidal, deixa eu ver o que mais. Se a pessoa não tiver, né, muito tempo assim acamada, poder levantar, deambular um pouco, acompanhar a deambulação, orientar a família, poder, no momento do banho, como é que faz a massagem de conforto para poder melhorar a circulação daquela área. Então, tudo isso é ação de quem? Da enfermagem, né? E assim, eu fico bem triste quando eu vejo a enfermagem achar que ela é só fazer curativo, limpar cocô e dar remédio. Não é, tá? A enfermagem, de verdade, ela não é isso, tá certo? Tem muitos aí que colocam essa enfermagem, né, externalizada, mas enfermagem não é isso, não. A nossa profissão é muito linda, viu? E eu defendo bastante. Alguma dúvida, gente, até aqui, que eu tô parecendo uma metralhadora hoje? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo certo. Eu também não. Pronto, tá bom. Por um momento eu achei até que eu estava sozinha, que tá tão silêncio. Então vamos lá. Agora a gente já planejou as nossas ações, o que é que a gente vai fazer? Colocar em prática, né? Tentar ver se a gente consegue colocar em prática para poder ter um resultado positivo, um somatório aí. Então, a gente entra aqui na parte 4, tá? Na etapa 4, ou fase 4, ou componente 4 do processo de enfermagem, que é a implementação. Tudo que eu coletei, diagnostiquei e planejei, eu vou botar em prática, ok? Então, aqui, ó, realização das ações ou intervenções determinadas na etapa do planejamento de enfermagem. Aqui eu chamo a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Implementação, ação, intervenção, ela está atrelada a prazo. Enfermeiros, prazo. Você tem que direcionar a sua equipe e dizer para quanto tempo é que ela vai realizar aquilo, porque você vai precisar, ó, avaliar. Então, lembra lá da situação de saúde do paciente que estava com a região sacral hiperemiada? Aí eu vou e coloco lá. Mudança de decúbito. Beleza, mudança de decúbito. Só que eu saio do plantão, não saio, o colega chega. Mudança de decúbito. Ah, hoje já deve ter mudado, eu vou mudar amanhã. Eu não coloquei prazo, eu não estipulei período. Então, meu colega que chegar, que pegar lá meu planejamento, vai ver mudança de decúbito. Beleza, eu vou fazer, mas eu só vou fazer amanhã, na hora que eu der o banho. Mas o paciente está com as costas para abrir ferida é hoje, ele precisa de um alívio imediato. Então, essas ações, gente, tem que ser relacionado a período, tá? Então, quando a gente faz um planejamento, a gente precisa colocar um tempo, porque dentro daquele tempo, eu realizando, se não der certo, eu tenho que reprogramar, tá? Então, vamos supor aqui que esse paciente com a região sacral hiperemiada, eu coloquei lá um planejamento de mudança de decúbito de 4 em 4 horas, um exemplo, né? Só que eu estou observando que a região trocânter, né, que é a região aqui próxima ao quadril, próximo da bacia, ela está começando a ficar bem permeada também. Então, 4 horas naquela posição para ele já é muito, por causa da estrutura corporal, o peso ósseo, o atrito com a cama. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Então, vamos reduzir para 2 horas. A cada 2 horas tem que mobilizar o paciente, né? Lateral direita, lateral esquerda, decúbito dorsal, decúbito ventral. Tem que modificar a posição do paciente, certo? Se não estipular o horário, pode agravar outras partes, ok? Então, a gente tem que estipular aí, né, essa realização dessas ações em período, tá? Implementar isso aqui, botar tudo em prática. E aqui, gente, entra uma coisa indispensável para a enfermagem, né? Que é o trabalho do técnico. O técnico, ele ajuda muito na realização das ações, tá? Muita gente acha que o enfermeiro, quando está no seu ambiente profissional, fica sentado mandando o técnico fazer, né?
Só que não existe sentar e mandar o técnico fazer, tá? O que existe é a gente entender que a gente trabalha em uma hierarquia, onde dentro da equipe de enfermagem a gente tem o chefe, a gente tem o líder. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Você é a enfermeira-chefe? Vocês já ouviram alguém perguntar assim? Ou vocês já perguntaram a alguém quando estava no hospital? Quem é a enfermeira-chefe daqui? Já ouviram esse termo? Já sim. Já? O que é que acontece? Todo enfermeiro, ele é o chefe. Só que a gente acha que quando a gente forma profissionais técnicos de enfermagem, a gente está formando enfermeiro, né? A gente está formando uma categoria de enfermagem que é supervisionada pelo enfermeiro. Por quê? Porque o enfermeiro ele se forma em uma graduação. E dentro do padrão hierárquico da enfermagem, o enfermeiro ele é o líder. Então, o técnico ele é o subordinado, vamos dizer assim, né? Então, ele é subordinado, ele é uma categoria um pouco inferior, mas isso não diz respeito a ele ser menos importante. Pelo contrário, se não tiver técnico, nosso trabalho também ele não vai adiante, tá? Porque a gente não dá conta de tudo, não. E enfermeiro, ele não fica sentado só mandando o técnico fazer, não, tá? Quem fica sentado mandando o técnico fazer é enfermeiro preguiçoso. Existe, né? Não deixa de ter. Todo lugar tem. Então, assim, enfermeiro bom, ele tem o prazer de orientar, de supervisionar, de treinar a sua equipe, porque o mérito é de todo mundo. O mérito não é de um só, não. E se a gente der as mãos para todo mundo trabalhar em equipe, quando der 10 horas da manhã, nossos pacientes todos já estão tomando banhos, feito curativos, massagens de conforto, já estão lá esperando outro cuidado de enfermagem, né? Mas se a gente ficar esperando um pelo outro, acaba que o trabalho não flui. Tem equipe que você atua que o trabalho não flui. Você não consegue se concentrar, você sai muito mais cansado. E tem trabalho que você dá 36 horas que você sai e fala, poxa, hoje eu dava para ficar mais 12, mais 6. Então, assim, a equipe soma muito, né? Quando a gente fala sobre enfermagem, tá? Então, assim, que vocês sejam enfermeiros que estejam para poder somar com a equipe de vocês, tá? E não apenas achar que o outro tem que ser teu subordinado e tu vai mandar e ele vai obedecer, tá certo? A gente tem aqui a nossa quinta etapa, né, do processo, que é a avaliação de enfermagem. Então, já coletei os dados, né, que é o histórico, já fiz o diagnóstico de enfermagem, já fiz o planejamento, já coloquei esse planejamento nas ações para ser realizado, e agora eu preciso avaliar, né, se vai ter a necessidade de fazer um novo planejamento ou não, ou se foi positivo. Então, avaliação de enfermagem, que é um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças. Ó, gente, foi o que eu falei com vocês. Então, se hoje eu fiz, né, a prescrição de enfermagem, do cuidado de enfermagem para o meu técnico, quando ele for realizar o cuidado a cada 2 horas, a cada 4 horas mudar o decúbito, e observei que isso não está melhorando, que está comprometendo outra área, eu vou verificar, ó, a mudança desse plano e vou reprogramar com a redução de horário. Então, eu vou colocar lá, a cada 2 horas, tá? Só um exemplo. Então, cadê o processo sistemático contínuo de verificação de mudanças nas respostas da família, né? Da pessoa, família ou coletividade humana, em um dado momento no processo saúde e doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram os resultados esperados, tá? E também de verificar a necessidade de mudança ou adaptação das etapas do processo de enfermagem. Ah, outra coisa que eu acabei esquecendo também de falar com vocês. Às vezes, a minha falta de atenção, né, ou a minha pressa, ela é tão grande que eu deixo passar uma informação bem importante do meu paciente, e aí quando chega lá na frente que eu vou colocar em realização, ó, aquela ação que eu planejei,
ela não muda, ela não modifica. Então, às vezes, o paciente, ele não fala a verdade, tá? Ele não fala realmente o que sente. Às vezes, o paciente exagera. Então, você tem que ter um olhar muito crítico, né? Para a verdade e para a mentira, porque às vezes realmente ele está sentindo, mas às vezes ele não sente nada daquilo. Ele só quer ir lá para poder conversar com você e ter um pouquinho de atenção. Então, a gente tem que olhar a fundo aí o que realmente o paciente da gente apresenta, tá certo? E aí, avaliando todo esse contexto e funcionando, beleza, a sua implementação do processo de enfermagem, ela foi eficiente e eficaz, tá? Então, outra coisa, gente, aqui, que acabei também ultrapassando e não falei para vocês. O planejamento da ação de enfermagem, ela é individualizada, tá? O que é individualizada? Vamos supor que a gente esteja trabalhando em uma clínica cirúrgica, um ambiente onde pacientes que vão para a cirurgia ou que retornam do centro cirúrgico ficam para poder se recuperar e depois ir para a clínica médica, tá? Vamos supor que a gente tem 10 leitos com 10 pacientes. Esqueçam fazer planejamento de ação para todos os pacientes de forma igual, tá? Porque cada paciente ele apresenta um quadro de saúde específico. Cada paciente ele apresenta uma necessidade de saúde específica. Então, não tenho como generalizar a prestação do cuidado para o meu paciente, tá? Então, cada paciente, eu tenho 10. Cada paciente ele tem que ter um olhar direcionado para a situação de saúde dele, tá? Se for numa comunidade, tem que ser direcionada para aquele público. Quer ver um exemplo? A gente vai planejar uma ação para um grupo de usuários de drogas e para um grupo deixa eu ver, um grupo de usuários. Vamos botar aqui um grupo de etilistas e um grupo de tabagistas. A gente vai utilizar o mesmo planejamento de ação? Não, porque um consome álcool, o outro consome tabaco ou qualquer outro tipo aí de cigarro, tá? Então, existe essa diferença. São pacientes, ambos são pacientes que têm um vício, né, que precisa ser trabalhado, precisa ser tratado, mas cada um no seu segmento. Então, a gente não pode generalizar esse planejamento, tá? O plano de cuidado, ele é individualizado. Ele precisa ser trabalhado interdependente às 5 etapas do processo. Mas para cada paciente existe um planejamento. O planejamento não é sempre para todos, não, viu? Mesmo aqueles pacientes estando todos no mesmo setor. Então, estão todos dentro da UTI, eu vou planejar fazer o mesmo plano de cuidado para todos? Não. Cada um tem as suas necessidades de saúde, tá certo? Então, a gente tem que se atentar aí a essa questão também. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí, agora a gente terminou, né, o artigo 3º. A gente entra aqui no artigo 4º, tá? Da Resolução 358 de 2009. Ele fala o seguinte: lembra que eu falei com vocês que na Resolução 272 de 2002, que foi a que foi revogada pela 358 de 2009, porque lá dizia que era, né, privativo do enfermeiro, tal coisa. Lá era privativo do enfermeiro as 5 etapas do processo. Nesse aqui que revogou o anterior, ele me diz, né, uma mudança aqui muito importante, viu? Questão de concurso também. Eu cortei aqui porque tinha uma fala anterior, né, que não interessava, falava sobre uma portaria. O artigo 4º, ele diz o seguinte: ao enfermeiro incumbe a liderança na execução e avaliação do processo de enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe privativamente é do enfermeiro, não é da equipe. É privativo dele, não é do auxiliar, tá? O que é privativo dele? O que só ele pode fazer? Diagnóstico de enfermagem, ó. Diagnóstico de enfermagem atrelado ao quê? A resposta, né, dos planos de ações da família, da pessoa da família ou da coletividade humana, em um momento do processo saúde e doença, bem como a prescrição da ação, a intervenção de enfermagem,
tá? Então, 3 etapas aqui do processo de enfermagem é privativo do enfermeiro. Alguém sabe me dizer aqui o que não seria privativo, o que outra pessoa pode fazer, tipo técnico? Me dê um exemplo dos 5 processos de enfermagem que a gente tem, as 5 etapas. Qual é a que o técnico ele pode somar aí com o enfermeiro e fazer? O PRO tem como passar para a gente rever aquelas etapas, porque como a senhora foi descrevendo, que a gente não fica com o papel vendo na mão, fica até difícil de responder. Sim, posso. Deixa eu botar você no mudo. Ah, botei já. Tem que voltar tudo lá, né? Tá, aqui. Ele me diz o seguinte, ó, que o diagnóstico, né? O planejamento e a implementação, ela é privativa. Então, o que é que não é privativo do enfermeiro? O que é que o técnico pode fazer, o auxiliar pode fazer para somar? Dados. A investigação, né? Então, quer ver um exemplo? Quando a gente chega para uma consulta, seja ela lá num consultório médico, seja ela no setor de emergência, no posto, quem geralmente faz a triagem da gente? Alguém da enfermagem, não é assim? Que chega lá, pergunta o que você está sentindo, verifica sua pressão, verifica a temperatura, o pulso, respiração. Hoje a tecnologia está tão boa, né? Que chega lá, bota o aparelho no braço, bota o aparelho no dedo, automaticamente já dá saturação, temperatura, tudo no automático, né? Então, assim, o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, por que eu falo auxiliar, né? Hoje a gente não forma mais auxiliar, mas a gente tem muito auxiliar formado que estão em atividade, né? Que estão complementando, fazendo a complementação aí para ter a titulação de técnico. Mas a gente tem muitos aí em prática e com uma ampla experiência, né? Com experiência muito mais até do que o profissional enfermeiro, tá? Na área prática. Então, aqui, ó, se o diagnóstico de enfermagem é privativo do enfermeiro, isso quer dizer que a coleta de dados, né, o histórico de enfermagem, ele pode ser feito por outro membro da equipe, tá? Mas depois de o enfermeiro consultar ali aquela coleta de dados, quem vai dar o diagnóstico de enfermagem é ele, tá certo? Porque é privativo, ó. Isso tá lá na resolução 358 de 2009, aonde no artigo 4. É privativo do enfermeiro, só ele pode fazer. Diagnóstico, prescrição da ação ou intervenção de enfermagem, né, a serem realizados, face às respostas, tá? Tem algumas ações, gente, que o conselho, o CEP, né, que é o conselho, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ele diz que é direcionado ao enfermeiro, que é direcionado ao técnico de enfermagem, tá? Então, assim, o que é só do enfermeiro é de incumbência só dele, tá? O que é de incumbência do técnico pode ser do enfermeiro também, porque ele é o supervisor da equipe, tá certo? Ele é o supervisor da equipe. Cara, como a senhora estava falando aí, o técnico ele acaba sendo o olho do enfermeiro, porque como ele passa mais tempo dando os cuidados básicos, né, o banho, ali no momento do banho, a gente consegue, às vezes, perceber alguma área hipermeada do corpo. Sim. E se o paciente, ele relata que não fez cocô, então quando a gente vai fazer as limpezas, no caso, troca de fralda, a gente percebe que está havendo uma mudança, né, na urina, nas fezes, a gente tem que passar para frente para poder o enfermeiro começar a tomar as medidas necessárias, né? Exatamente, exatamente. É o que eu falo, né? Não existe o trabalho da enfermagem sem essa interação da equipe. Então, no dimensionamento, né, da equipe de enfermagem,
quem ainda aí da enfermagem, quando a gente chegar lá na parte de semiologia, vai aprender ainda, a gente tem um cálculo que é feito, que me diz, se eu estou atuando num setor de clínica médica, eu preciso ter um enfermeiro para tantos técnicos. Se eu estou atuando num setor de emergência, de UTI, eu preciso ter tantos enfermeiros para tantos técnicos. Ou seja, aqueles tantos técnicos é a supervisão daquele enfermeiro responsável, entendeu? Então, tipo assim, em cada setor que é direcionado esse cuidado, a gente tem um quantitativo do profissional. Então, lógico, se eu estou em um ambiente que ele requer cuidados mais especializados, eu vou demorar mais tempo prestando atenção àquele paciente, então eu preciso ter mais profissional dentro daquele setor. É o caso da UTI, né? Então, assim, o olho da enfermagem, você falou tudo, Karine, o olho da enfermagem, né, do enfermeiro é o técnico. Agora, também a gente precisa pontuar essas questões de equipe, porque, assim, tem pessoas que não aceitam o padrão hierárquico da enfermagem, né? Então, é muito difícil. Você quer ver uma coisa que é bem difícil de ser trabalhada? Quando você tem um profissional que ele passou em um concurso para técnico e depois ele fez a graduação de enfermagem, ou seja, ele se formou também como enfermeiro, mas ele já era técnico. Então, ele tem, sim, os conhecimentos, as habilidades, né, teóricas, científicas, ele tem, sim. Porém, a atuação dele da contratação trabalhista foi para técnico. E aí, quando surge uma ação que é privativa do enfermeiro fazer, ele faz ou não? Não. Mesmo ele tendo conhecimento técnico, né, exceto se ele seguir protocolos, né, estiver em uma área que tem que seguir protocolos. Então, fora isso, ele tem que executar a atividade profissional para aquele cargo que ele prestou o concurso, que no caso é o técnico, entendeu? Mas isso aí é um assunto para a gente discutir em outro conteúdo, tá? Então, privativo do enfermeiro, gente, são essas 3, né, ações aqui. Então, por isso que a gente quebra, né, revoga a outra resolução que dizia que o enfermeiro ele era responsável por tudo, tá? E aqui a gente tem o artigo 5º, né, que diz o seguinte: o técnico de enfermagem, né, e o auxiliar de enfermagem participam da execução do processo de enfermagem naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do enfermeiro, tá? Então, tudo que for que o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem disser que o auxiliar e o técnico têm autonomia para fazer, ele pode fazer sim. Lembrando que essa supervisão, ó, ela vai ser responsabilidade do enfermeiro, viu? E o artigo 6º, ele diz o seguinte, que a execução do processo de enfermagem, ela deve ser registrada formalmente. Todo paciente, gente, todo indivíduo, toda família, eu vou dar os 2 exemplos, tem prontuário. Prontuário é do paciente. Prontuário não é de médico, prontuário não é do enfermeiro, prontuário não é do técnico, do físio, da nutri, o prontuário é do paciente. Tudo que a gente faz com o paciente, a gente registra, assina e carimba. Esse documento, ele fica no arquivo do SAMI, de cada unidade, né, da hospitalar principalmente, dizendo que aquele documento ele tem que ficar resguardado por 20 anos, tá? Então, assim, qualquer um de vocês tiverem curiosidade em querer ver alguma coisa do prontuário de anos atrás, vocês podem ir, que lá no SAMI com certeza vai estar guardado o prontuário de vocês, tá? E assim é de qualquer paciente. Então, tudo que a gente faz com o outro, né? Meu corpo, minhas regras, mas o corpo do outro, a regra do outro. Tudo que eu estou fazendo no outro, eu preciso me respaldar e descrever formalmente. Então, todo o planejamento de cuidado executado deverá ser registrado no prontuário. Então, vamos supor que o enfermeiro botou lá mudança de decúbito a cada 2 horas. O técnico mudou 8 horas, vai mudar 10, vai mudar 12. Ele vai lá 8 horas. Realizado mudança de decúbito
lateral direito, ou seja, ele está dizendo, bota o horário, a data, ele está dizendo que naquele dia, naquela hora, ele colocou o paciente em decúbito lateral direito, porém lá no leito ele esqueceu de levantar a grade, pronto, o paciente vai caiu, quebrou o fêmur. Era um paciente idoso, frágil, os ossos fracos, quebrou o fêmur. Responsabilidade de quem botou o paciente deitado decúbito lateral direito sem a grade de proteção. Entenderam? Então, assim, a responsabilidade do cuidado é da equipe de saúde, né? E tudo precisa ser registrado, porque você está se responsabilizando ao cuidar do outro, viu? Outra coisa também que muitas pessoas acabam desconhecendo é que todo familiar, né, ele tem acesso e tem direito de ver o prontuário do paciente, né, de ver as medicações que o paciente está usando, de ver o tratamento. Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte, a minha bisavó foi internada, vítima de queda, né, da própria altura, aí fissurazinha na região sacral. E aí ela foi internada no Nova Turino, que é um hospital excelente, não tenho que me queixar nem da equipe, nada, muito bom. Porém, o médico ortopedista chegou lá, conversou comigo no dia, quem estava fui eu, e aí ele falou assim comigo, olha, minha avó estava de sonda, né, aí ele falou assim, sonda vesical de demora, aí ele falou assim, olha, eu vou pedir para a equipe de enfermagem remover a sonda, porque a sonda pode dar alguma infecção urinária. Então, se ela tiver com alguma infecção, a gente não vai poder operar. Sim. E aí, o paciente idoso, acamado por muito tempo, a tendência é só atrofiar, né? Com certeza. E eu fiquei preocupada, porque ele me direcionou, passou o dia inteiro não remover a sonda. Sim. Foi no dia seguinte, eu tive que sair, minha tia ficou, não, aí eu perguntei, minha tia já tirou a sonda? Não. Aí eu fui novamente. Quando eu cheguei lá, eu fui até a enfermagem. Aí eu chamei a enfermeira, conversei com a enfermeira, disse, olha, o médico pediu. Ele às vezes fala com o familiar, com o paciente, mas ele não passa para a equipe. Aí eu cheguei e não coloca no prontuário. Aí eu cheguei, peguei e falei assim com ela, então deixa eu dar uma olhada no prontuário. Aí ela pegou o prontuário, olhou, aí eu fui olhando, como eu estava no dia a data, eu sabia a data, então eu fui atrás dessa data, né? Porque as folhas vão ficando para trás, vão ficando as novas para frente, né? E aí, olhando os dias e tal, encontrei. E tinha lá a autorização do médico. Sim, pode falar. Aí tinha lá a autorização do médico. O médico, tanto ele falou como ele escreveu. Fiz essa reclamação, foi lá e pediu para mim a alteração da vesical de demora da minha avó. Foi um caso, assim, que aconteceu comigo, mas, assim, vale para a gente que está com paciente, que está precisando ter um cuidado, ter uma atenção, a gente precisa ter essa comunicação com a equipe de enfermagem, até para também ajudar no... Exatamente. Exatamente. Aborda, porque tem gente que é muito ignorante, né? Chega lá achando que é dono da verdade e fica humilhando. Eu cheguei e conversei com ela numa calma, numa boa, ela foi muito educada comigo e tal. E depois atendimento com minha avó, né? Foi lá e tirou a sonda. Exatamente. E aí, gente, ó, outra coisa aí que eu chamo atenção. Você fez certíssimo. Outra coisa que eu chamo atenção é quando o paciente ele está sob a supervisão da equipe de saúde, né? E acontece assim do acompanhante ou do visitante querer ter acesso ao prontuário, é importante que vocês sempre estejam atentas, porque todo e qualquer documento ali que sumir, até exames, né? Tem instituição que não permite nem você ter cópia do exame, né? Que você fez. O exame é seu, a gente sabe. Mas tem instituição que não permite que você leve o exame. O exame tem que ficar arquivado, porque vai comprovar dentro de todo o cenário. Já tem instituição que, por estar registrado no prontuário, ela devolve, no momento da alta, devolve todos os exames, tá? Isso é muito relativo e vai de instituição. Então, enquanto o prontuário estiver sob a responsabilidade da equipe, geralmente fica no posto de enfermagem, então a maior parte da responsabilidade, né, vem da gente.
não entregue ao acompanhante assim, não, tá? Você pode dar ele para ele consultar, para ele verificar ali, né? De preferência até o paciente do que o acompanhante. Mas caso ele sair, ele só consegue sair de alta, caso ele precise, ele só consegue esse acesso no SAMI. E muitas vezes ele tem até que acionar o pessoal do serviço social para poder conseguir, tá? E muitas instituições às vezes nem liberam, tem muita burocracia, mas de antemão já aviso a vocês que sim, o prontuário do paciente, ele pode sim ter acesso à hora que ele quiser, viu? Então, tudo tem que ser registrado, tá, gente? O processo de enfermagem. Foi a enfermeira que realizou alguma ação, ela vai lá, bota a hora, a data, assina, carimba direitinho, tá? Com seu registro do conselho. Se foi o técnico, a mesma coisa. Se for auxiliar, a mesma coisa, certo? Dizendo que foi ele que fez a realização daquela ação, tá? E a gente tem aqui também o artigo, né, 7º, que diz o seguinte: compete ao Conselho Federal de Enfermagem e aos Conselhos Regionais de Enfermagem, no ato que lhes couber, promover as condições entre as quais, né, firmar convênios ou estabelecer parcerias para o cumprimento desta resolução. Lembra que lá no início a gente falando, eu mostrei a vocês sobre uma lei, né, que era da CESAB, que colocava em evidência a autorização da implantação da SAI na Bahia, nas instituições da Bahia. Então, isso é possível porque ele forma como se fosse uma espécie de convênio. Ele firma um convênio, né, com o conselho e diz: eu estou autorizando o conselho de vocês a me fiscalizar. É uma coisa que a gente está vendo muito agora nesse período aí da pandemia, né? Muitos hospitais de campanhas que foram abertos, que foram ampliados, estarem sendo vistoriados pelos conselhos de pelo Conselho Federal de Enfermagem ou os conselhos regionais, né? Que está lá autuando as instituições que não está disponibilizando o EPI adequado aos profissionais, que não está ofertando o descanso necessário. Todos os critérios, né, que eles são responsáveis por nós, da enfermagem, eles estão marcando bem em cima. E aí vai a primeira vez, notifica, reavalia, né, se houve a modificação ali daquele cenário. Se não houve, eles vão e multam, né? E muitas vezes, se não seguir, eles podem até embargar e fechar, tá? Suspender, porque eles querem a nossa segurança, né? Um conselho é muito ativo, viu? Então, está acontecendo bastante campanha aí de fiscalização do conselho, tá? Do COREM e do COFEM, nesse período aí da pandemia, tá? E aí, gente, o artigo 8º do decreto, né? Ou do decreto, não, da resolução 358 de 2009, ela revoga, como eu falei com vocês, né? As disposições contrárias, em especial a resolução COFEM, né, que a gente falou que era a mais antiga, né, que era a que foi trabalhada primeiro, que é a 272 de 2002, tá? E aqui eu coloquei uma mensagem, né, que me acompanha há muito tempo. Desde o período da faculdade eu sou fã, porque eu acho que onde tem uma ou duas pessoas, a gente nunca sai daquele encontro, daquele momento com o mesmo pensamento, né? Eu acho que existe uma troca, um somatório. Então, mesmo que seja 1 minuto ou 2, um momento de conversa com o outro, a gente sai com um pouquinho mais, né, de soma ali de conhecimento. Então, eu coloquei aqui uma mensagem de Madre Teresa de Calcutá, né, que ela fala o seguinte: eu sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria muito menor, né? Então, é dissipar conhecimento, informação, e tudo que eu falei hoje, amanhã pode não valer de nada, né? Porque saúde é isso, renova o tempo todo e modifica o tempo todo, tá certo? Então, a gente continua, tá? Tem alguém entrando aqui. Então, a gente continua amanhã, colocando em prática. Eu vou trazer amanhã, né, alguns estudos de caso para a gente discutir aqui de que forma a gente vai traçar, né, escolher uma teoria,
traçar aí uma coleta de dados, um diagnóstico de enfermagem, um planejamento de uma ação e colocar isso em prática para a gente ver se funciona, tá? E descrever melhor esses processos aí para vocês, colocando a associação com esses exemplos que a gente vai trabalhar, tá bom? Alguma dúvida? Alguma crítica, alguma sugestão? Então, gente, obrigado, viu, pela presença de vocês. É muito bom mesmo ter vocês aqui. Amanhã a gente segue no mesmo horário. Deixa eu tirar uma fotinha aqui só para registrar, né? Que nunca é demais. Amanhã a gente segue no mesmo horário, às 8 horas, e a gente finaliza, tá certo? Então, um beijo no coração de vocês, um bom finalzinho de noite e até amanhã, viu? Valeu, Pro. Tchau, boa noite. Tchau. Até.